Vamos ver. Vou tentar de novo. Deixa eu botar aqui. Whey. Tô escrevendo o título aqui, vou fixar nos comentários. Whey protein. GH. Whey protein GH. E as duas ou várias medicinas. Whey protein GH e as duas ou várias medicinas. Aí, pronto. Vamos lá. Como é que tá agora? Agora tá tudo bem? Daniel, vi que tu tá aí. Como é que tá? Tá tudo bem agora? Imagem e som? Tá. Então, pessoal, olha aqui, ó. Botei a caixinha de perguntas ali. E aí choveu um monte de perguntas. Até tirei a caixinha agora. Teve uma que colocou ali. Tirou a caixinha de perguntas. Tirei porque para eu poder fazer aqui, né? Senão eu vou deixar o pessoal sem resposta. Então, é o seguinte, ó. Eu tava dizendo antes de eu encerrar para voltar aqui, que essas minhas entradas sem aviso nas lives é mais para eu deixar claro com o que eu trabalho, porque ainda me perguntam assim como é que é o tipo de trabalho que eu faço, que público que eu quero atingir. Então essas minhas entradas assim são para isso, assim, para a gente ir discutindo, conversando e ver bem as abordagens, e o que eu vou falar hoje é bem importante no que diz respeito a isso, no que diz respeito a esclarecer bem as abordagens. Então, para que quem me segue saiba o que esperar de mim, e também eu quero deixar claro o que eu espero de vocês enquanto seguidores, porque não sei se vocês se deram conta, mas tem uma legião aí de médicos e profissionais da saúde, e pesquisadores e formadores de opinião que estamos, no caso, decididos a mudar o mundo. E isso não se faz sozinho, isso se faz com pessoas. Então a gente está querendo deixar cada um seu time bem alinhado para mudar o mundo, né? Pelo menos o seu mundo. Então, o que eu vi ali na caixinha de perguntas? Ali na caixinha de perguntas eu vi sobre Whey Protein, e aí eu interpretei mal a pergunta e vim aqui esclarecer, depois até esclareci nas respostas. E pergunta sobre GH. E aí fez eu me lembrar, assim, da minha história na medicina, e aí eu quis contar. Se ficar legal aqui a gente conversar, eu deixo salvo. Senão a gente só joga papo fora e apaga depois. Mas assim, ó, o Whey Protein e GH vem de um mundo que é interessante, porque vem desse mundo fitness, assim, né? O uso de hormônio e o Whey Protein e os suplementos como um todo, eles não vêm desse mundo, assim, de saúde e longevidade. Eles têm aplicabilidade nesse mundo, mas eles vêm de um mundo de academia, de anabolizante, etc. Então, a pergunta sobre o Whey Protein ali era assim, como escolher um bom Whey? E aí eu me lembro quando eu fazia academia, musculação, tinha personal e tudo. E aí vinha aquelas questões assim, se o Whey Protein é isolado, se ele é hidrolisado, etc, etc. E aí eu não tinha entendido que a pergunta era sobre isso, e eu falei sobre a qualidade do Whey. Porque, na verdade, pessoal, para nós, aqui desse lado de cá agora, 2020, eu vou contar depois um pouco da história, mas nós hoje, 2020, o que interessa de um Whey é que ele seja Whey. Primeiro, o que interessa de um Whey é nada, porque o Whey não nos interessa, mas quando a gente quer usar o Whey Protein, como por exemplo, hoje eu citei que eu usei o Whey Protein para aumentar a relação de proteína e energia na dieta dos meus filhos, porque o meu filho mais velho... Cadê? Tchan! Meu filho mais velho, que me acompanha quando eu tô aqui essa hora, não estava comendo proteína o suficiente, estava querendo comer muito... mais arroz, mais banana, mais coisa e pouca proteína, e daí para aumentar um pouco a ingestão de proteína eu botei uma medida. Tchan! Tá? Nada demais, então comprei um pote de whey ali, que ficou ali, nem usei ainda. Usei um pouco, tem bastante lá ainda, mas para isso, eu usei para aumentar a ingestão de proteína do meu filho. Mas eu me lembro que na minha época eu fazia academia, tinha o personal, e aí tinha que aumentar a ingestão de proteína para hipertrofiar e tudo.
E aí naquela época a dúvida era se era whey hidrolisado, se era zero carboidrato, não era zero carboidrato. E hoje em dia, para nossa realidade, o que eu quero conversar? Eu quero conversar com vocês que as realidades são diferentes, assim, os interesses profissionais são diferentes. E então os interesses pessoais também são diferentes. Hoje não me interessa que seja whey protein, porque antigamente tinha muita falsificação, acho que ainda deve ter, né? Então botavam leite em pó ou outros pós ali. Então o que eu quero falar? Eu quero falar que na realidade de saúde e longevidade, primeiro, não precisa de whey protein, precisa de carne, ovo e vísceras, tá? Não consegue comer carne vermelha, come carne branca, não consegue comer carne branca, come ovos, não consegue comer ovos, come peixes, frutos do mar. E se pode usar uma proteína para aumentar a ingesta proteica por praticidade ou por interesse, assim, de aumentar para fins específicos. Eu decidi aumentar para os meus filhos que estão crescendo e não estavam consumindo muita proteína, eu decidi botar um pouco, aí outro dia já não botei. Então, para nós, o que interessa mesmo é o aporte proteico, que deve vir de comida decente, comida de humanos, né? Outra coisa que eu lembrei de falar para deixar gravado em mais lives é que para vocês entenderem as várias medicinas e as várias abordagens, lembrem daquela nomenclatura que eu coloquei, assim, de chamar humanos e androides, vocês lembram disso? Então, para a realidade humana, primeiro, não precisa whey. Segundo, se for consumir whey protein, basta que seja whey protein, porque tanto nos importa se é hidrolisado, se tem mais ou menos carboidratos, tudo é bobagem. Para nós tudo é bobagem, porque para nossa realidade, a gente está buscando saúde e longevidade. Saúde e longevidade parte do pressuposto que tu tem um interesse genuíno pela qualidade do que tu está comendo. Uma dieta que promove saúde e longevidade é uma dieta seletiva no sentido de que tu vai querer nutrir teu corpo com energia e matéria adequada, né? E não se entupir de bobagem. Então o whey é uma grande bobagem, o whey é uma grande idiotice, assim, é uma grande bobagem, mas que é muito importante na vida do androide lá, que está daquele outro lado da medicina, do outro lado do interesse por saúde e longevidade, que se prepara para calcular, pesar a comida e ver quanto fez de exercício para ganhar massa magra, para se manter anabolizando, etc. Isso está tudo muito... O que eu quero deixar dito, assim, vamos ver se eu consigo me expressar até o fim dessa live, porque eu não quero ser mal entendido. Se eu for mal entendido também não me importa, mas eu não quero ser mal entendido. Na realidade de saúde e longevidade, não entra essa questão de proporções, de metas diárias, de cálculos. Entra o empirismo, entra a experimentação e o conhecimento base de que uma dieta deve ser baseada em comida decente, matar a fome com um total proteico adequado, no que diz respeito a não ficar com fome o dia inteiro, né? Então é só isso, assim. Então a gente vai consumir proteína em pó quando não conseguir consumir proteína de ovo e de carne, ou porque não tem tempo, não consegue parar, ou porque a praticidade é tamanha. O que eu quero falar? Eu quero falar daquele outro lado lá, o lado negro do uso do whey protein e tudo, que é naquela outra abordagem, que é a abordagem androide, de ficar buscando hipertrofia, anabolismo. Saibam, assim, isso não tem nada a ver com saúde e longevidade. Essa é a primeira grande coisa que tem que ser dita. Então, quando a gente fica naquela noia, naquela paranoia de ver qual vai ser o suplemento e quanto vai se usar, na verdade, assim, ó, já começou mal. Porque daí vocês vão cair para uma realidade androide doente quando comparada com a realidade que eu quero trazer para vocês. Qual é a realidade que eu quero trazer para vocês? Que a vida pode ser plena, pode ser maravilhosa, sem depender de nenhum suplemento e sem ficar com essa rotina imbecil, assim, de ficar dentro de uma rodinha de rato buscando performance, hipertrofia e etc. Isso não tem nada a ver com... O que eu quero dizer hoje, falando sobre whey protein, GH e etc., é que essa busca de academia e de hipertrofia e de escolher o hormônio para usar e de escolher o melhor whey protein, isso não tem nada a ver com saúde e longevidade. E se vocês caírem para essa
realidade, daqui um pouco vocês vão estar vendo vídeos. Tem muita coisa para contar hoje. Uma paciente me marcou hoje num post de um médico. Tentem entender o cenário comigo, assim, ó. Prestem atenção. Num post de um médico falando que a gente tem que calcular tudo, calcular quanto bebe de água, calcular o total calórico, calcular o total proteico. E o cara tem, assim, uma grande... Ele é referência na área dele. E para a nossa realidade aqui, meu Instagram, essa medicina de cá, saúde, longevidade, é tudo uma idiotice, é tudo idiotice. E daí ela foi lá e questionou o cara, tá? Preste atenção no que eu quero falar. Assim, ela foi lá e questionou o cara, botou assim... Não, o emagrecimento não se deve buscar o déficit calórico voluntário. A gente deve consumir bicho, planta e água. O déficit calórico virá naturalmente, coisa e tal. A melhor maneira de controlar a ingestão de água é a sede e a cor da urina, que são verdades do lado de cá. Do lado de cá. Desse lado de cá. De quem quer viver 100 anos, de quem quer viver uma vida plena, de quem quer sair dessa roda de ratos, de quem quer parar de viver só para pagar conta. Desse lado de cá, onde a vida é top, assim, onde a gente pensa sobre a vida, onde a gente tem umas conversas inteligentes sobre a vida. Desse lado de cá, o whey protein, quantos ml de água, porque tudo é merda, tudo é bobagem, tudo é idiotice, desse lado de cá, do lado de cá. Mas do lado de lá, eles estão certos. Para a realidade deles, lá eles estão certos. Tá? Pesar comida, ver a qualidade do whey, ciclo de trem-bolona com sei lá o que, entendeu? Está bem, tá tudo bem, tá tudo bem. São realidades diferentes. Por que isso precisa ser entendido para nós aqui? Eu estou construindo o meu Instagram devagar, com caráter, com verdade, com um plano para o futuro, para o meu futuro, que não tem nenhum outro motivo a não ser mudar o mundo à minha volta. É só o que eu quero. E eu quero conseguir acordar o maior número de pessoas para essa realidade top, que é viver uma vida decente, de caráter, de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas, de ter um relacionamento com o filho, com a família, um relacionamento feliz com o mundo, com a natureza, com o próprio corpo, tá? A minha missão no mundo, a minha missão pessoal e a minha missão enquanto médico nessa medicina DK é fazer vocês entenderem que a gente não precisa de suplemento. É fazer vocês entenderem que a gente não precisa de hormônio. É fazer vocês entenderem que a gente não precisa de aparelho, de esteira, de mola, de nada. O que a gente precisa para viver está na nossa frente, como eu falei na outra vez. Só que tem que estar disposto a quebrar um pouco as cascas dos ovos. A gente tem que estar disposto a se soltar das amarras para conseguir viver essa vida decente. O que eu vejo é que o paciente, a pessoa quer ter uma vida top, mas não quer sair de onde está. E aí fica procurando, que daí eu caio naquela outra pergunta que eu sei que não é por maldade, eu não sei nem se a pessoa está aqui se a pessoa está me escutando aqui ou não, mas a pessoa que me perguntou sobre GH, mas e tu não é a favor de usar o GH para dar uma trincada? É claro que não, porque daí nós estaríamos praticando a medicina do lado de lá. A medicina do lado de lá é aquela que vai tentar o truque. Olha só, vamos usar então o GH para trincar? Vamos usar GH para trincar? Vamos usar. Nós vamos fazer jejum, vamos tentar dormir mais cedo, vamos fazer uma refeição proteica por último, não vamos tentar jantar tão tarde, vamos jantar mais cedo, deitar mais cedo, vamos ficar em jejum. O jejum, quando o estômago se esvazia, o estômago libera grelina, que é o hormônio da fome, que é o hormônio que tenta manter as reservas energéticas e estruturais. O estômago que se esvazia libera grelina para que a gente coma, de modo a manter as reservas de gordura e manter o músculo sem ser consumido no jejum. Como é que a grelina faz com que a gente não consuma músculo no jejum? Estimula a liberação de GH. Então o jejum libera GH. Para quê? Para hipertrofiar músculo? Não. O GH liberado no jejum não gera hipertrofia, gera manutenção do músculo, homeostase. Quer trincar? Então treina, te alimenta bem,
pratica jejum, dorme cedo. Mas o cortisol cronicamente aumentado, ele consome músculo também. O cortisol cronicamente aumentado, ele é catabólico. Então tá bem, então levanta mais cedo, tenha contato com a natureza, faz as pazes com quem tu brigou, negocia a dívida que tu não consegue pagar. Isso é mudar o estilo de vida. Aí nós vamos pagar R$1.000 numa caneta e aplicar uma unidade de GH na barriga. Por quê? Porque come bobagem, porque não treina, porque dorme a hora que quer, porque não tem contato com a natureza, porque tem uma vida que é uma vida de merda. Então nós vamos usar GH? Nós vamos usar GH que o nosso próprio corpo produz. Nós vamos consumir proteína? Sim, nós vamos consumir proteína da comida. Tá bem? Então, o que eu me lembrei hoje? Hoje eu me lembrei o seguinte, que todos nós estamos certos para o público certo. Eu pensei em entrar lá no post do outro médico lá, meu colega médico, tá? Que, claro, assim, para mim, Marcelo, como médico, para mim, Marcelo, como pessoa, e para mim, enquanto meu Instagram, com vocês que me seguem, aquela medicina de lá é uma medicina de merda, É uma medicina onde tem que calcular, mas e se a urina, se tiver muita excreção do quê, cara? Nós estamos comendo carne, ovo, salada, comendo fruta de sobremesa, jejuando nos intervalos, acordando cedo, trabalhando e dormindo cedo para descansar. O que eu preciso me preocupar com os ml de água que o meu paciente vai comer? Eu não tenho que me preocupar com isso nessa medicina DK. Mas eu quero que vocês entendam assim, que lá eles estão certos lá. Lá onde eles consomem 2,5, 3 gramas de proteína por quilo de peso, porque estão puxando ferro full, separando em grupos musculares para gerar anabolismo, estudando o melhor ciclo de hormônios para gerar a melhor hipertrofia, estudando qual a melhor terapia pós-ciclo. Isso tudo é merda para nós. Tudo é merda, nós não queremos isso. Só que eles estão certos. Quem é que está certo? Nós estamos certos, eles estão certos? Não. Os 2 estão certos, os 3 estão certos, está todo mundo certo. O que está errado é misturar os públicos e as abordagens, isso é que está errado. Então eu pensei em ir lá no post, não tem que ir lá, não botei nada lá. Pensei em falar com aquela minha paciente lá, de dizer, olha, tu me marcou num lugar errado, porque lá, aquela medicina lá não é a minha medicina, aquela lá é uma outra medicina. Não botei nada porque eu tinha decidido, quando eu decidi vir aqui de noite, falar isso com vocês, deixar gravado. Não misturem as abordagens, não misturem as medicinas e não misturem os públicos. Tá bem? Quando vocês forem me marcar para me mostrar alguma coisa, olhem o feed das pessoas. No caso esse daquele médico lá, que estava falando que estava tudo errado, que tem que buscar déficit calórico, só o que importa é déficit calórico, pode comer doce à vontade, desde que gere déficit calórico, que é tudo uma grande merda para quem trabalha com saúde e longevidade, é uma grande idiotice. Mas para o mundo fitness está correto, não está errado falar isso no mundo fitness. Vocês vão ver no mundo fitness falar sobre leite condensado no pós-treino, por exemplo. Tá certo lá. É uma merda para a saúde, para a vida, é uma merda. Mas mundo fitness não tem a ver com saúde e longevidade. Mundo fitness é outro mundo. Assim como aquela medicina assim, de hormônios, aquela medicina de suplementos, a medicina de tratar todo mundo igual, a nutrição da folhinha pronta, tá tudo bem, tem espaço para as pessoas. O que está acontecendo no mundo hoje é que tem uma legião fazendo um levante diferente, dizendo para vocês botarem os pés descalços, tocarem o chão, olharem no olho da mulher, dizer que ama, abraçar um filho, pagar as contas, negociar, fugir do estresse crônico, comer comida, praticar um exercício com o peso do próprio corpo ou com pesos livres, de preferência ao ar livre. É uma outra medicina. E quem participa dos workshops... tem que botar material do workshop hoje. Quem participa dos workshops aprende que isso é muito mais potente que remédio. Quem aprende essa dinâmica de grelina, de insulina, de glucagon, de estradiol, de testosterona, de GH, de maneira endógena, de maneira que as atitudes do dia alterem o comportamento metabólico hormonal, tem outra vida, pessoal. Só que não queiram falar sobre isso no mundo fitness, de uso de anabolizante e de consumo de substâncias ilícitas e de trocar comida por produtos processados e de calcular proteína com base na porção de whey protein. Não misturem os públicos, é só isso que eu quero falar.
A gente está criando agora um movimento top. Está aqui o Bueno Félix, está aqui a Neila Passos, está aqui várias pessoas que são importantes na minha trajetória. A gente está criando um mundo maravilhoso. Eu estava escutando agora o Fernando Conrado falar, sabe? A gente está mudando o mundo na nossa volta com atitudes de verdade, medicina de verdade, opinião de verdade, caráter. Só que o mundo na volta, o mundo tá uma merda, o mundo não tá aí para isso. O mundo continua a mesma coisa, as pessoas continuam presas no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas de quando eu, Marcelo, dizia que comer 4 ovos fazia mal, porque subiu o colesterol, ou porque se comesse muita proteína faria mal para os rins e para o fígado. Então, o mundo ainda é esse mundinho assim, as pessoas ainda estão discutindo se consome leite condensado ou não no pós-treino, tu entendesse? Não é para nós, tá? Não é para nós. Então, assim, eu deixei de seguir muita gente, ainda bem, tá? Tava me fazendo mal, assim. Deixei de seguir muita gente e parei de olhar muita coisa que eu percebi que não é para mim, não é para minha vida profissional, não é para minha vida pessoal, e eu convido vocês a fazerem o mesmo, assim. Quem ainda tá seguindo gente que faz mal, assim, que não vive uma vida legal, que não prega isso, assim, deixa de seguir, não segue mais, não fica olhando. Essa paciente que me marcou lá naquele post, tem que decidir, na verdade, são médicos antagônicos. E tá bem, a menos que tenha muita maturidade para decidir, assim, que vai olhar os dois lados e decidir pegar o melhor das duas coisas, isso é interessante até. Mas é tão antagônico, assim, o uso de hormônios, o uso de suplementos visando anabolismo e etc. É tão contrário ao que eu faço com os meus pacientes que não pode ir lá me marcar. Entendeu? É me entregar para leões que não têm cérebro para a gente poder conversar as mesmas coisas. É diferente, tá? Então, o que eu queria falar era isso, assim. Mundo Fitness deu unfollow na live. Tá bem, né? Mas é o que eu tô pedindo, assim, ó. É o que eu tô pedindo. Eu sempre vou vir aqui e pedir, assim, deixa de seguir quem não entende, ou deixa de me seguir se não me entende. Isso é importante para mim. É importante para adiante, assim, eu tenho muitos planos para frente, eu quero fazer muita coisa ainda, e eu quero fazer muita coisa só com gente do bem do meu lado, top, assim, eu quero ter um engajamento top no meu Instagram, e o jeito que eu tenho para fazer isso é demonstrando o meu trabalho, deixando claro com o que eu trabalho, e deixando claro que eu não quero um número, assim, eu quero que fique comigo quem estiver disposto a cada dia acordar e tentar melhorar a própria vida. A cada dia acordar e tentar melhorar a vida em volta. A cada dia acordar e entender que uma nota 6, uma nota 7, qualquer um tira. A gente quer tirar mais. A gente quer viver melhor, né? Quem quer viver mais, quem quer viver melhor é a minoria. Então, nós somos uma minoria aqui. E eu não tenho a pretensão de achar que todo mundo que me segue entende o cerne do que eu estou falando. Mudar de vida, sair da roda dos ratos, viver uma vida plena, top, dominar a própria saúde, chegar nos 100 anos com o corpo igual ao dos 30, com a cognição pegando fogo, viver uma vida de paixão, conhecer o mundo. Não acredito. Eu gostaria que todos os meus seguidores tivessem esse nível, assim. Eu recebi mensagem do Brasil inteiro, de gente que me segue, do interior de cidades grandes e do interior de cidades pequenas. Vamos ver se vai ter pessoas que vão falar aqui, porque eu recebi, assim, gente que mudou de vida por causa dessas lives, dessas conversas, assim, começou a acreditar uma coisa. Parem tudo aqui, Parem tudo, preste atenção no que eu vou falar agora. Tá, parem tudo, sério, eu vou encerrar. Torna possível que pessoas da nossa volta, da volta de vocês que estão me assistindo agora, tem pessoas na volta de vocês que acham que a vida é uma merda e que não tem o que fazer. Tá? Tem gente que acha que a vida é só isso, é só pagar conta, é só trabalhar, cumprir o horário, voltar cansado, tomar um banho, comer uma coisa, dormir, voltar de novo. Tem gente que acha que não tem como mudar de vida. E eu recebi uma mensagem agora, acho que foi ontem de noite, assim, de um cara, teve um cara que me mandou, teve uma moça, uma guria que me mandou,
dizendo assim, ó, cara, eu mudei de vida, e o fato de eu mudar de vida me tornou capaz de mudar outras vidas. Assim, ó, vê se vocês me entendem, vê se vocês me entendem. Eu estava quieto no meu consultório há alguns anos, tá? Trabalhando assim, um paciente por um por um por um. Tendo essas conversas assim. Vai pro mundo, vai falar. E aí eu não fiz nada, deixei passar, passou um baita tempo. Mas agora, assim, ó, cada vez que eu entro aqui para falar, eu recebo o WhatsApp dos pacientes que tem meu WhatsApp, eu recebo direct de gente dizendo assim, putz, olha aqui, eu tava dormindo e não me dei conta. Eu acordei pra vida. Eu quero ter um corpo top, eu quero ter uma cabeça top, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter um relacionamento top com a minha mulher. E aí começa a mudar, muda o rosto, muda o corpo, muda o semblante, começa a trabalhar melhor, começa a ter tesão na vida, começa a viver bem mesmo. E aí começa a contagiar a gente, entendeu? Seguido me falam assim que eu contagio falando, porque essa é a minha vida real, esse é o meu jeito que eu vivo. Quem me conhece sabe que eu começo a falar dessas coisas, eu me enlouqueço, e que isso tudo é real, não tem nada de história, assim. E aí o que acontece é que agora eu venho aqui, boto a minha cara e fico falando com vocês. E o que acontece? Muitos de vocês estavam esperando escutar isso. O que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar que vocês estão despertando e vocês vão despertar outras pessoas. E isso é o que me interessa. O que me interessa é o que eu consigo despertar em vocês, que vocês conseguem despertar em outras pessoas. E isso está acontecendo agora, isso para mim é enlouquecedor, assim, ó, é enlouquecedor, porque nós vamos mudar o mundo. Tá, sinceramente eu acho que nós vamos mudar o mundo. Mas nós vamos mudar o mundo sozinhos? Não, nós vamos mudar o mundo em grupo de pessoas que não tem nada a ver, que estão pesando comida, fazendo 2,5 ou 3 gramas de proteína por quilo de peso com whey protein hidrolisado e aplicando GH e fazendo ciclo de trembolona. Não, essas pessoas estão do lado de lá. Eles vão viver a vida deles lá, tá? E aí o sucesso para eles vai ser ter a melhor definição corporal, vai ser conseguir fazer supino com mais peso, ó, tá? Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, não precisa me marcar lá como se o que eu falo fosse verdade, o que eles falam fosse mentira. Não, são públicos diferentes, são momentos diferentes, são medicinas diferentes, são abordagens diferentes, e tudo é verdade para o público em questão. Então o cara que tu vai lá e tu escuta assim, ó, leite condensado no pós-treino. É verdade, na vida dele é verdade, na vida das pessoas que seguem ele, das pessoas que acreditam nisso. E tá tudo bem, não é uma mentira. O cara lá que falou lá que tem que pesar comida, tem que calcular água, tem que fazer déficit mesmo comendo doce, tá tudo bem. É que na nossa vida isso é inadmissível. Quem tá do lado de cá, deixa de seguir, pô. Vai lá, deixa de seguir. Não dá, é inadmissível pensar numa medicina que tem truque, que tem meias palavras, meias verdades e que não é voltada para a saúde e longevidade de uma maneira genuína e que não é capaz de mudar o mundo. Olha aqui, ó, preste atenção no que eu estou falando. O que nós estamos conversando aqui não é buscando saúde e longevidade de maneira genuína e não é capaz de mudar o mundo. Então por que nós vamos ir lá discutir trem-bolona e leite condensado? Deu de bobagem, olha aqui, ó. Quem não fizer parte desse movimento agora vai se arrepender muito no futuro. Nós estamos mudando o mundo agora. Tem muita gente crescendo, assim, muita gente explodindo com o coração assim a mil, buscando, nas palavras do Conrado, como é que o Conrado falou? Corações e almas para mudar o mundo. Então não venham discutir, não nos marquem. Nós aqui, nós queremos mudar o mundo. Nós queremos que vocês tenham 100 anos e peguem os bisnetos no colo e façam sexo com os seus cônjuges. Nós não queremos discutir leite condensado, whey protein e trembolona. Não nos botem nesse meio lá. Não nos marquem lá. Porque lá eles não estão errados, eles estão certos lá. É que nós aqui, a medicina aqui é diferente. Como é que se trata hipertensão aqui? Não é com os remédios de lá.
Como é que se trata diabetes aqui? Não é com os remédios de lá. E lá eles estão certo? Estão, porque o público deles lá come cacetinho, come pãozinho integral com margarina. Então tá certo, deixa eles lá. Tá tudo bem. Tem o médico de lá, porque tem o paciente de lá. E os caras estão na academia usando trembolona, fazendo terapia pós-ciclo, porque tá tudo bem, é a realidade deles. Aí vai lá dizer que eles estão errados. Vai lá dizer que eles estão errados. Ah, mas o meu médico, Marcelo, doutor Marcelo, falou que não é para usar hormônio, que não é para calcular. Aqui, o meu paciente de pé descalço, vendo o pôr do sol e comendo comida, esse paciente aqui fica trincado com o GH que o próprio corpo produz. Esse paciente aqui que pega frio, que pega calor, que come comida, que não tem medo da gordura, tem testosterona de 1000 e não precisa aplicar Nebido, nem outras preparações comerciais de testosterona, porque a gente produz, nosso testículo funciona, o ovário da nossa mulher funciona, a gente não tem 50% de gordura corporal, a gente tem 12%, porque a gente está magro, está forte, está saudável, mas é a nossa realidade daqui, nós. Tá, pessoal? Desabafei, tá? Só queria desabafar. Então, assim, ó, existem várias medicinas para vários públicos, existem várias verdades para várias pessoas. Quem está certo, quem está errado, todo mundo está certo e todo mundo está errado. Todo mundo está certo na sua realidade e está errado quando tenta interferir na realidade do outro. Tá bem? Então, assim, vamos mudar o mundo. Vamos acordar de manhã com tesão de mudar o próprio corpo, de mudar a própria vida. Vamos deixar a nossa vida, o nosso tesão saltar pelos olhos e atingir as pessoas que têm interesse afim. Essas pessoas vão acordar e vão começar a se estudar, vão começar a estudar o próprio comportamento, a própria vida, vão mudar a própria vida e vão contagiar outras pessoas. E a gente vai fazer a nossa volta, o nosso mundo, ser um mundo top, um mundo foda, um mundo de verdade, assim, não um mundo de meias palavras. Tá, pessoal? Quem gosta disso, assim, quem tá feliz, quem quer viver bem mesmo, fica me seguindo. Eu vou fazer muita coisa ainda esse ano ainda. Esse ano ainda vai ter muita novidade top para quem quer mudar o mundo, mudar a vida, mudar a própria vida, mudar o mundo. Para quem acha que isso tudo é bobagem, tem outras verdades, pô. Tem outras verdades. Quem acha assim que realmente a saúde depende de suplementos, que não faz mal fazer um ciclinho de GH para dar uma trincada, que de repente eu não gosto de comer carne, não gosto de comer ovo, não gosto de comer visto, então vou comer whey protein. Não é aqui, tá? Não é aqui. Aqui o que tu vai fazer? Fazer as pazes com a comida, pô. Não gosta de ovo? Tá bem, mas o que é o paladar se não um evento treinável vindo da infância? Tem que deixar de ser criança e começar a comer comida. Não gosta de carne vermelha? Quem está não gosta? E aí, vai fazer o que agora? Não gosta, vai fazer o quê? Não vai comer? Ah, não gosta de carne vermelha, não gosta de carne branca, tá, mas é vegetariano, é vegano? Isso é um outro momento, é um outro motivo. Agora, se é onívoro, se come comida, mas eu não gosto de tal coisa. Cara, não gosto de tal coisa, não vai aprender a gostar, pô. O que é? Vai mudar o mundo como? Não consegue dar um passo. A gente tem tantos passos para dar. Tá bem? Eu vou dar só uma passadinha aqui, vou encerrar, já tá tarde. Eu vou dar uma olhada aqui, só se tem algum comentário, alguma perguntinha aqui. E vou encerrar que já tá tarde. Tá bem, pessoal? Vocês querem deixar alguma pergunta? Ah, tem um monte de pergunta aqui. Peraí, quero tirar, não quero deixar. Ah, não quero deixar, eu quero só ler. Para aí que eu vou ler umas perguntas, para. Agora deu. Quando eu tento dormir mais cedo, tu faz live essa hora. Pois é, eu também já era para estar dormindo, mas é que aí me vem a paixão, eu não consigo aguentar. O whey pode ser uma boa alternativa para saciar a vontade de comer um docinho? Até pode ser. Pode ser. É o que eu disse, assim, tem uso para tudo, mas o que precisa mudar é o estilo de vida. Pode sim, fazer uma papinha. Eu na minha época, quando eu comecei, eu fazia uma papinha de nata com whey protein. Pode fazer. O que a gente tem que entender só que precisa mudar o entendimento, o estilo de vida e não ficar usando coisas por atalho. É só isso que eu quero dizer. Já ouvi até que estou sofrendo lavagem cerebral, que é uma seita que estou seguindo, gratidão. Claro que assim, é tudo muito diferente do que as pessoas estão... Eu vou tirar aqui porque tá me atrapalhando ver. Olha aqui, ó, as pessoas estão vivendo uma vida muito pequena.
tá? Uma vida muito pequena. As pessoas estão presas numa vida que não tem propósito. As pessoas estão vivendo uma vida que, sinceramente, se elas não vivessem, não faria nenhuma diferença no mundo, porque a vida delas não mudou nada no mundo. As pessoas estão vivendo uma vida morna, uma vida sem propósito, uma vida de zumbis, acordando e dormindo, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Tem uma coisa que eu comento no consultório, às vezes, que é a questão da memória. Que a queixa de memória é uma queixa muito comum no consultório. Não tem memória, não consigo lembrar das coisas. Uma das principais causas de distúrbio de memória é a rotina. O nosso cérebro está preparado para gravar só os eventos críticos. O nosso cérebro está preparado para gravar só o que muda o desfecho. Então, quando a gente caminha por uma rua que não tem ninguém, não oferece nenhum perigo, a gente não grava tudo que tem naquela rua. Mas o nosso cérebro, ele olhou, ele sabe até quantos postes tem, tudo que estava naquela rua, mas se não era importante, ele não grava isso. Quando a nossa... Presta atenção agora, filosofia às 25 para as 11. Quando a gente transforma a nossa vida numa rua vazia que não oferece nenhum perigo, a gente começa a esquecer de tudo. Quando a gente acorda e dorme fazendo as mesmas coisas todos os dias, nas mesmas horas, a mesma rotina, no mesmo hábito, pelos mesmos motivos, trabalhando na mesma coisa, que não tem nenhuma cobrança, tendo o mesmo tipo de relacionamento, falando as mesmas coisas com o marido e com a mulher, coisas superficiais, que não fazem a gente pensar. A gente transformou a vida numa rua vazia. E o cérebro não tem mais nenhum evento crítico para gravar. Uma vida sem tesão acaba com a memória, porque uma vida sem tesão, sem vontade, sem desejo, sem ardência, assim, sem vontade de levantar da cama e fazer alguma coisa que preste, a memória termina, porque não tem o que o cérebro gravar. O que as pessoas querem que o cérebro preste atenção numa vida morna de zumbis que fazem tudo a mesma coisa todo dia, sem desafio, sem nada. Então, o distúrbio de memória que é tão prevalente no consultório, a queixa de dificuldade de gravar as coisas, só demonstra que aquele cérebro já não presta mais atenção em nada, porque todo dia é a mesma coisa. Porque a vida tá uma M, a vida não tá andando, tá tudo igual. O que eu convido vocês é se rasgarem dessas amarras e começar a ter uma vida decente, uma vida top, em que cada dia seja desafiador, em que cada dia tenha coisas novas para fazer. Nesse momento, o cérebro começa a funcionar e o sistema orgânico começa a funcionar melhor, porque a gente começou a ter desafio, tá bem? Então, deixa eu voltar lá nas perguntas. Nos comentários, na verdade. Cadê? Sumiram os comentários. Sumiu, não está aparecendo mais os comentários. Acho que limpou os comentários. Tá? Jejum longo produz GH? Sim, jejum longo produz pulsos de GH ao longo do dia, com maior pulso na madrugada. Vamos mudar o mundo, Nando. Vamos mudar o mundo. Certo que vamos, cara. Então tá, pessoal. Boa noite. Vou deixar gravado, porque acho que ficou bagunçada a discussão, mas ficou bonita, ficou legal. Tá? Eu não acho que eu ainda tenha conseguido deixar claro o meu propósito com vocês, mas quem já entendeu bem, cola em mim, vamos junto. E quem já entendeu bem que não é o que quer para a vida, deixa de me seguir para o meu Instagram, fica bem puro, assim, fica bem puro de pessoas top que vão mudar o mundo, o seu mundo primeiro e depois o mundo de uma maneira maior, tá? Boa noite, vamos embora que tá tarde, até mais.